O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o programa Ponto de Vista. Eu sou o professor Ricardo Lengruber e nosso programa hoje está sendo gravado no dia 21 de setembro, vai ao ar na sua modalidade inédito no dia 24 de setembro, quinta-feira. Nossa convidada de hoje para conversar sobre a pandemia da Covid-19, os números e a situação em Nova Friburgo e na região do entorno do nosso município é a subsecretária de Vigilância em Saúde aqui do município de Nova Friburgo, a enfermeira Fabiola Pena. Daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta de abertura, a gente bate um papo com Fabiola a respeito da Covid-19 em Nova Friburgo. Até daqui a pouquinho. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Olá, nós estamos de volta. O programa Ponto de Vista de hoje, gravado no dia 21 de setembro, recebe a enfermeira Fabiola Pena, subsecretária de Vigilância em Saúde em Nova Friburgo. Fabiola, muito obrigado pela sua aceitação ao nosso convite, pela sua presença aqui na TV Zoom, no programa Ponto de Vista. Nós imaginamos, presumimos o quanto a equipe de saúde do município de Friburgo tem trabalhado, tem se dedicado diante dos desafios da pandemia da Covid-19. Então, nossa primeira palavra, em nome de toda a equipe aqui da TV, é de gratidão a você e a todo mundo que trabalha juntamente contigo nesse momento. Fabiola, como é que são os números hoje em Nova Friburgo? Qual é a avaliação, digamos, profissional, técnica, da pandemia da Covid-19 em Nova Friburgo? Por que eu te faço essa pergunta, embora ela pareça muito óbvia? Porque nós recebemos muitas informações, o tempo todo nós somos submetidos a notícias, a textos e cards, etc., pelo WhatsApp, pelas redes sociais, e muitos dos quais a gente até desconfia, né, da seriedade, da procedência desses números. Então eu gostaria, nessa semana que a gente está começando, chegando aí ao finalzinho de setembro, já são mais de 6 meses desde o primeiro decreto de isolamento social, de afastamento do trabalho, das salas de aula, enfim, de outras atividades tantas, já se passaram quase 200 dias. Quais são os números hoje em Nova Friburgo, Fabiola? Primeiro, boa noite, né? Boa noite a todos. Obrigada, Ricardo. Assim, é uma honra estar nesse programa, que assisto, né, da minha casa e que vejo tantas pessoas e grandes personalidades, então me sinto lisonjeada de estar aqui presente, tendo a oportunidade, né, de ter um canal de tamanha importância para o nosso município, de esclarecer alguns pontos em relação ao nosso boletim, aos nossos dados e à nossa situação epidemiológica atual, né? Então, só para já iniciando responder, né, a sua pergunta, a situação em Nova Friburgo, né, assim como já esperado pela Secretaria de Estado, pelo próprio governo federal, estamos vivendo esse momento de interiorização do vírus, né, o que significa isso? Esse acréscimo, esse aumento, essa elevação dessas nossas taxas, tanto de ocupação, de óbito, de números positivos, né, no interior do estado do Rio de Janeiro, como a gente vem acompanhando durante, assim, ao redor aí de toda a região serrana e de outras regiões do interior do estado. Então, ainda é uma situação preocupante, né? Entramos, assim, a princípio, num quadro de estabilidade da doença, mas não quer dizer que é uma estabilidade de fase de declínio. Ainda estamos numa estabilidade muito alta, né? Numa curva ascendente ainda, e precisamos estar atentos às medidas de precaução, de proteção. Nós sabemos de todos os impactos que essa pandemia traz à saúde, especialmente à saúde mental das pessoas, né, depois de tanto tempo de confinamento.
mas além das questões, né, que vão aí do bandeiramento, dos boletins diários, nós precisamos estar atentos, e a gente costuma sempre dizer, né, os casos estão cada vez mais próximos de todos nós, né? Então é difícil hoje alguém na cidade que não tem um caso próximo na família, um amigo próximo, um colega de trabalho, e isso precisa estar muito na cabeça dos nossos cidadãos friburguenses, né? A doença ainda não está controlada, em lugar nenhum do mundo a gente vê curvas em países que já, a princípio, já estariam controlados, como países da Europa, né? Vendo aí hoje, por exemplo, nos canais aí de notícia de possibilidades de lockdown, né, em países da Europa, enfim. Então a gente precisa estar atento, essa doença ainda não existe um controle, mesmo com a chegada tão esperada da vacina, que a gente conta aí os dias para que isso aconteça. Vacina nenhuma a nível de mundo tem capacidade de produção para ir a quantidade de bilhões de habitantes de todo o território da Terra, né, do planeta Terra, e dos nossos 200 milhões de habitantes brasileiros. Não é uma vacina, não tem produção como uma medicação que se produz logo em larga escala, né? E a gente ainda está em fase de testes, alguns testes ainda requerendo algumas atenções e cuidados para saber se vão prosseguir as produções. Então a gente precisa estar atento, cada um fazer a sua parte. Estamos aí num período um pouco crítico, né, com a questão das eleições, mas tudo isso vai além dos conceitos políticos, dos ideais políticos. É um ato de cidadania, né? A gente cuidar da gente e cuidar do outro. Por exemplo, com a utilização das máscaras, né? Quando eu uso a máscara, eu estou me protegendo, mas eu estou protegendo um filho, uma mãe, um amigo, um colega de trabalho, né? Então, esse é o conceito da empatia que a gente precisa ter nesse momento de uma doença ainda sem controle e que traz tantos danos, né? Então, a gente ainda tem uma taxa de positividade considerável, a gente ainda tem uma ocorrência de óbitos, né? E vem hoje se aproximando também de um público mais infanto-juvenil. Então a gente precisa estar muito atento a todas essas ocorrências para que a gente não tenha aí uma surpresa desagradável próximo a gente, ou mesmo que não seja tão próximo, mais de um cidadão, de um munícipe, né? Assim como nós de Nova Friburgo, ou da região serrana. Muito bem, Fabíola. Eu acredito que ninguém em sã consciência esperava que a gente fosse experimentar uma situação como essa que a gente está vivendo. Como você bem apontou, é uma doença cujas características ainda são muito difusas e muito pouco conhecidas, né, da comunidade científica, da comunidade médica. Há, claro, avanços aí nos protocolos de tratamento, de minimização, mitigação dos danos, mas o quadro é bastante grave. Eu me lembro, no início da pandemia, um profissional da área de saúde aqui da nossa região disse que, no pior dos cenários, nós teríamos em torno de 20, 25 óbitos em Friburgo. Infelizmente, aquela previsão, que já era uma previsão muito ruim, ela não se confirmou. Na verdade, hoje nós temos aí mais de 120 irmãos e irmãs nossas que vieram a óbito por conta dessa doença. Mas, por outro lado, Fabíola, como você também mencionou, tem a questão da saúde emocional. Está todo mundo muito cansado do isolamento social, cansado de ficar dentro de casa, né? Nós não encontramos, na verdade, alternativas muito adequadas para a gente fazer mesmo o isolamento necessário. Sem falar na questão econômica, na questão do trabalho, né? Muitas pessoas dependendo de sair de casa para poder sobreviver, né? Então, eu queria te ouvir um pouco, Fabíola, do ponto de vista técnico, do ponto de vista do profissional que está lá na ponta, que conhece a situação. Nesse quadro que a gente está vivendo, em que a gente não tem um isolamento social adequado por conta de todas essas forças que existem, como é que a gente consegue se proteger? O que é que uma enfermeira, uma profissional de saúde diria nesse cenário todo? Você falou um pouquinho sobre a máscara, né? Mas outras atitudes, outros comportamentos, outras sugestões, orientações, né, que você poderia nos dar sobre isso? Exatamente. A gente tem hoje já, né, mesmo com todas essas taxas ainda inspirando cuidados, muita coisa flexibilizada, por tudo que você disse, né, da necessidade do ânimo econômico na cidade, da socialização das pessoas. Muita coisa é possível, Ricardo,
muita coisa é possível de ser realizada, é possível ir a um restaurante, é possível ir a um bar, é possível, tudo que está liberado é possível, desde que com respeito, né, respeito às regras, tanto por parte dos empresários, mas também da população, né, porque se a gente vai, como foi feito esse final de semana, uma ação mais contundente junto à força policial, e encontramos várias irregularidades, foram necessárias várias interdições, é porque o público está ali, né? Se o proprietário errou por abrir e não respeitar o horário e a capacidade, a população também. A gente entende, a gente sabe, porque já vão lá para 7 meses quase de isolamento, que ninguém aguenta mais, o calor vem chegando, né? E aí a gente quer se encontrar, o brasileiro é caloroso, a gente está acostumado com esse tipo de convívio e quer retomar isso. Então, assim, as orientações é de que a gente respeite. Se o horário tem uma limitação, é em função para que a gente não ultrapasse a barreira desse horário, principalmente em ambientes que tem circulação de bebidas, né, que as pessoas mudam o comportamento após umas doses de álcool. Então, a gente não perder esse limite. Além disso, a questão das medidas de barreira, dos afastamentos necessários, né, o respeito aí. Hoje a gente tem aí a ciência que diz que o ideal é de 1,5 m a 2 metros, né, entre 1 e 2 metros, com o ideal de 1,5 m de distância, o uso das máscaras, o uso da lavagem das mãos de forma bem intensiva. É uma recuperação, na verdade, de hábitos que a gente foi perdendo ao longo do tempo, né? Na ausência da água com sabão, que é o melhor que tem, né, para que a gente possa matar os vírus, porque são feitos né, a forma dele mesmo não suporta detergentes, a sabões, e a gente elimina, mas na ausência o uso do álcool gel, né? Então que a gente use e abuse dessas medidas para que seja possível, cada vez mais, a gente conseguir flexibilizar com segurança e que isso não impacte nas taxas de ocupação dos leitos, nos óbitos, e que isso também não impacte em outras ocupações hospitalares, como, por exemplo, acidentes de carro, de motos, né, outras causas violentas, que, infelizmente, a gente vê crescendo novamente no município, e isso nos preocupa, né? Então, tudo isso está associado. Uma vez que a gente começa a falar na questão da flexibilização, da retomada, que é necessário, e a gente vive momentos muito dramáticos quando toma uma decisão de permitir ou não algum segmento funcionar, porque a gente sabe que atrás daquele segmento existem muitas vidas que dependem dali para sobreviver. Né? Não é simples para a gente decidir, até porque também somos cidadãos daqui, nascidos e criados, e queremos ver a cidade prosperar. Mas também não é culpa de ninguém, né? Nem de nenhum de nós, a pandemia e o aparecimento desse vírus. Então, nos cabe, sim, algumas medidas de controle, mas hoje, muito além, eu costumo sempre fazer esse comparativo com a questão da dengue, sabe? Porque é muito além da ação do poder público, que claro que precisa ser efetiva, precisa ser eficaz, né, com o uso da ciência atrelado, mas também precisa ser um ato cidadão, né? Então, como a dengue, não adianta eu cuidar da minha residência se o meu vizinho não cuida, porque ele pode não ter nada e eu que cuidei com tanto zelo ter. É o que a gente tem visto com a pandemia do coronavírus e a Covid-19. Pessoas que às vezes fazem tudo corretinho, tomam todas as precauções e às vezes recebe uma visita, às vezes precisa ir a uma consulta, precisa ir a algum local, ou mesmo procura um local para fazer uma atividade de lazer dessas que já estão permitidas e acabam adquirindo vírus em função de que outras pessoas não estão tão preocupadas assim, não banalizam, né? Então a gente precisa que esse enfrentamento esteja acima de religião, acima de partido político, né? Então que a gente encare, cada um fazendo a sua parte, para que juntos a gente possa vencer e sim controlar, porque eu não acredito que essa doença ela será erradicada nem tão cedo, né? É uma doença que ainda não tem um tratamento específico, uma cura específica. Nem todos poderão ser vacinados ao mesmo tempo, mesmo que tivesse vacina todos, tem o grupo que seria contraindicado, porque toda vacina existe um grupo que é contraindicado, e em cima principalmente dessas pessoas que a gente precisa pensar e proteger ainda mais, porque são as pessoas mais vulneráveis e com mais chance de agravamento. Fabíola, a gente está chegando ao final desse nosso primeiro bloco, mas eu queria te fazer uma pergunta, contar com o seu poder de síntese para a gente encerrar essa primeira etapa do nosso bate-papo. A Prefeitura Municipal ela tem emitido diariamente um boletim atualizando a população sobre números percentuais.
Eu observei de algumas semanas para cá que o percentual de ocupação dos leitos, né, contando leitos tanto do Hospital Raul Sertã, que é o nosso hospital público, eu digo que é o porto seguro, não só da nossa cidade, como da região como um todo, às vezes alvo de muita crítica, alvo de muita confusão, mas perdidos estaríamos todos nós se não estivesse lá o velho Santo Antônio, o velho Raul Sertã, atendendo a população, especialmente aqueles que não têm o plano de saúde, que são a imensa maioria da nossa população. Houve uma redução na ocupação dos leitos? O que aconteceu para que a gente tivesse... Eu cheguei a ver boletins com 80% de ocupação, agora boletins estão aí na casa dos 50%, 55%. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente isso. Então, essa análise ela pode ser vista de duas formas. Uma delas é que o atendimento a nível ambulatorial, né, tanto na rede pública quanto na privada, tem sido mais assertivo no acompanhamento daquele paciente, evitando que ele agrave, né? Então, as ações de monitoramento dos casos, que é realizado tanto pela pública quanto pela rede privada, as ações dos centros de triagem, as ações que nós temos feito nas ruas com o projeto de saúde no território, tudo isso vem colaborando para que as pessoas agravem menos, isso é um fato. O outro fato é a questão de que alguns hospitais, assim como o Raul Sertã, dobrou a sua capacidade de atendimento, né? Então, a gente teve, além do Raul, hospitais privados também que ampliaram a sua capacidade, e aí isso faz com que a taxa de ocupação se reduza, né, em função de que a gente tenha um número de leitos maior, né? Então, a gente precisa estar atento, porque o número absoluto ele mudou, e isso faz toda a diferença quando a gente calcula a taxa em relação a esses números disponíveis, né, de leitos. Ótimo, Fabíola. Na verdade, então, se eu entendi corretamente, nós temos, infelizmente, mais pessoas internadas em UTI nesse momento. Acontece que o quantitativo de leitos, na verdade, aumentou, né, dobrou nas últimas semanas, o que deve nos alertar até mais, né, na verdade, porque mostra que, apesar do percentual ter diminuído, a situação é mais grave do que já foi. Especialmente, Ricardo, na rede pública, né? A gente teve um pico muito grande na rede privada logo no início, em função de que foram as pessoas que tiveram primeiro contato com o vírus, que foram para o exterior, né, e aí acabaram trazendo a doença. Mas hoje a gente vê esse aumento na rede privada, que quando dobrou, né, de 10 para 20 leitos, a gente não deixou mais de ter... Rede pública, desculpa. Não deixou mais de ter, além dos 10 leitos ocupados, né? Hoje a gente está em 11, 12, já chegamos a 18. Então, isso mostra que, infelizmente, mais pessoas estão ali, mas que o sistema acabou aumentando a sua capacidade aí, através de uma parceria com a Secretaria de Estado. Muito bem. Bom, Fabíola, nós vamos fazer um breve intervalo. O programa Ponto de Vista volta daqui a 2 minutinhos. Pedir aos nossos telespectadores que aguardem um minutinho e daqui a pouco a gente está de volta. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Olá, nós estamos de volta. Programa Ponto de Vista de hoje está sendo gravado no dia 21 de setembro. Nossa convidada é a enfermeira Fabíola Pena, subsecretária de Vigilância em Saúde no município de Nova Friburgo. Conversamos no bloco anterior sobre a situação dos leitos ocupados em Nova Friburgo, tanto na rede privada quanto na rede pública, um quadro que nos preocupa a todos, porque o número absoluto de pessoas internadas, infelizmente, é um número que vem aumentando. Conversamos sobre as bandeiras, sobre liberação de comércio, de atividades econômicas e dos cuidados necessários nesse momento que, embora a gente possa, sim, fazer muita coisa, até porque a gente precisa, mas a gente deve também ter bastante responsabilidade. Fabíola, nesse segundo bloco do nosso bate-papo, eu queria ouvir de você um pouco as suas impressões. Nós estamos vivendo um tempo, por incrível que pareça, que o Sistema Único de Saúde, né, depois de 30 anos aí de dura caminhada e de aprimoramento, de muitas dificuldades,
Brasil é um país que, infelizmente, investe muito pouco em saúde pública, se a gente comparar com o orçamento de outros países. E se você colocar, inclusive, questões ligadas a saneamento básico, a própria vigilância em saúde, vigilância sanitária, essas questões todas, menos ainda é a nossa preocupação, a nossa responsabilidade com a saúde. Como é que é o SUS hoje, na sua opinião? Eu estou me referindo no âmbito nacional, ao âmbito estadual e também ao âmbito municipal, no enfrentamento da Covid. Fabíola é professora, Fabíola conhece bem a matéria, conhece a realidade internacional dessa pandemia. Queria te ouvir um pouco para a gente entender, porque a mim me parece, como leigo no assunto, que embora a gente não tenha o melhor quadro do mundo, a gente está longe de ser o pior, né? E isso graças, em boa medida, ao Sistema Único de Saúde. Exatamente, Ricardo. Para mim é sempre um grande prazer poder falar do SUS, esse jovem, né, que acabou de fazer 30 anos, no dia 19 agora, 19 de outubro. Nós temos, assim, a minha formação, ela é toda dentro do Sistema Único de Saúde, desde a graduação, né? E eu tenho muito orgulho de ter optado por essa formação em saúde pública dentro de um território que tem um sistema da pujança que é o SUS, né? Muito mal interpretado, ainda precisa ser mais discutido em ambientes diversos, né, para que a gente compreenda que o SUS vai muito além daquele hospital cheio com pessoas jogadas no corredor, né? O SUS vai muito além disso. Se a gente tem um alimento na nossa mesa, é porque eu tenho um SUS que libera aquele alimento. Se a gente tem uma vacina, e a gente tem um dos melhores programas de imunização, que acabou aí também de fazer aniversário, 47 anos do nosso programa de imunização, que foi um dos responsáveis pela erradicação da poliomielite, né, uma doença tão grave, da varíola, enfim, tem outras doenças que a gente conseguiu erradicar e que a gente tem aí também um grande desafio pela frente, ampliação dessa cobertura vacinal. Então, assim, eu digo que o Brasil, como você falou, né, podemos não ter tido uma melhor das condições, muito até por outras interferências que desrespeitaram, né, os grandes conhecedores do Sistema Único de Saúde, a experiência que o Brasil tem em enfrentamento de emergências em saúde, né? Nós aqui, inclusive, somos bastante experientes nessa situação de enfrentamento de emergências, como, por exemplo, 2011, tivemos alguns reconhecimentos, inclusive pelo Ministério da Saúde à época, de apresentações que fomos realizar em Brasília, né, mostrando toda a atuação que nós tivemos aqui, e que tem grandes profissionais formados nessa área e que a gente tem essa capacidade instalada no Brasil, né, graças ao sistema de saúde e ao poder de formação de profissionais nessa área dentro do sistema. Então, é um sistema que merece, sim, o nosso respeito, é um sistema, sim, que tem dado conta, apesar de todas as adversidades político-administrativas, né, de enfrentar essa pandemia num país continental como o nosso, com tantas diferenças e tantas iniquidades, né, para que a gente possa dar conta. E eu acho que o cenário poderia ter sido muito pior, muito mais catastrófico no nosso território, apesar de todos os números, né, infelizmente, inclusive de óbitos, se a gente não tivesse um sistema de saúde único, né, que fosse universal, que pregasse aí atenção a todos, inclusive de quem vem de fora do Brasil, que precisa ser atendido aqui, né? Então tem esse olhar universal em todos os aspectos e com muita mão de obra qualificada e que agora, né, mais ao decorrer da pandemia, em alguns locais, e aí a gente se sente um pouco privilegiado aqui no município, porque desde o início sempre fomos chamados às discussões. É claro que nem sempre há um consenso, né? Nem sempre é uma unanimidade, mas temos sido chamados desde o início à discussão, às orientações, muita coisa foi recuada, muita coisa foi avançada, ouvindo a área técnica, as pessoas que estão estudando, né? Temos grandes personalidades aí, nossa equipe, eu sou só uma porta-voz, tem uma equipe grande, de muita força, de muito conhecimento adquirido e de prática e de teoria, né, nesse enfrentamento. Então, esse jovem aí, aniversariante do mês de outubro, merece sim o nosso respeito, a nossa atenção, e eu tenho certeza que com a chegada da vacina, né, daremos aí mais um passo importante nesse enfrentamento.
E vale a pena, Fabiola, a gente sempre lembrar, né, que infelizmente a Covid é democrática sim, não escolhe quem contagia, mas a imensa maioria das vítimas e vítimas fatais da doença são, na sua imensa maioria, os usuários e os beneficiários do SUS. Né? Sim. Porque, infelizmente, a população mais carente, as populações que estão em áreas mais vulneráveis, do ponto de vista de saneamento básico, de moradia, de alimentação, enfim, transporte público, essas coisas todas, e o SUS tem respondido, digamos, à altura, apesar de todas as limitações que a gente tem. Eu costumo dizer, Fabiola, Ricardo, rapidamente, né? Eu costumo dizer que todo o território nacional, até a saúde suplementar, né, que é feita aí pelos planos de saúde, pertence ao Sistema Único de Saúde, né? As regras, as legislações, as portarias, as notas técnicas precisam ser cumpridas em qualquer estabelecimento, né? E a gente aqui em Friburgo tem tido uma grande parceria também desde o início com a nossa rede privada de saúde, tanto laboratorial quanto hospitalar, que tem sido grande parceiro para que a gente possa juntos, como eu falei, né, e tenho falado isso, precisa que realmente todos estejam juntos e essa parceria aconteceu lá desde março, quando a gente chamou para a primeira reunião a rede privada. Muito bem. Fabiola, ontem, dia 20 de setembro, a grande imprensa no Brasil publicou dados atualizados sobre os números da pandemia no Brasil e me chamou bastante atenção, e acredito que também dos nossos telespectadores, é que o estado do Rio de Janeiro apresentou um acréscimo bastante importante, na ordem de 30%, do número de pessoas contaminadas nos últimos 14 dias. Se a gente fizer a conta, os últimos 14 dias, a gente vai lá para aquele feriado de 7 de setembro, uma segunda-feira, segunda-feira que começou uma semana em que todos falamos das grandes aglomerações acontecidas nas praias, nas ruas, nos bares, enfim, nos locais de entretenimento. Faz sentido eu dizer que esse acréscimo é resultado do 7 de setembro e de todo o relaxamento que houve ali? Queria que você nos ajudasse a interpretar esse número. Então, fazendo uma análise rápida, né, faz sentido sim, né, dizermos essa questão do feriadão. Foi um belo final de semana, né, de muito sol, de muito calor, uma tentação e desigual aí das pessoas que estão realmente confinadas e que tiveram uma oportunidade de sair. E aí vai de encontro àquilo que também você disse, né, da questão da responsabilidade. Né? Não quer dizer que está liberado, que a pandemia está vencida, né? Então, se eu vou a um estabelecimento, se eu vou a uma praia, se eu vou a um local, principalmente aqueles que não estão permitidos ainda, é porque eu também tenho a minha parcela de culpa nisso, né? Então, essa questão, a gente tem aí, por exemplo, a nossa lei orgânica municipal que diz lá no capítulo da saúde que também é atribuição do poder público as ações de saúde e o controle de doenças, mas também é um ato cidadão, né? Então, a gente precisa ter todos juntos, cada um com a sua parcela. Claro que quando a gente tem, por exemplo, o governo estadual que libera praticamente todas as atividades e joga a responsabilidade aos municípios, né, e nem todos os municípios têm uma capacidade instalada de fiscalização, e eu costumo dizer que cada um precisa ser um fiscal, né? A gente precisava aqui em Friburgo ter 190 mil fiscais, né? Isso me incomoda um pouco quando a pessoa fica falando, aconteceu porque não tem fiscalização. Poxa, cada um sabe dos seus atos, ninguém hoje pode dizer que não tem uma informação de como se pega o coronavírus, né? De como se manifesta a doença, aonde eu posso ir, aonde eu não devo ir, né? Então, assim, não dá para jogar só na responsabilidade de nós, servidores públicos, e do poder público de forma geral, né? E a sua parcela disso, né? Eu preciso que um fiscal vá lá e me mande para casa, que me leve para a delegacia para mostrar que eu estou errado, eu sei que eu estou errado. Né? Então, a gente tem sim esse impacto, assustou bastante quando a gente vê lá aqueles 30%. E eu te digo que hoje, Ricardo, vou dizer pelo nosso cenário aqui municipal, talvez ainda não retrate aqueles 30% a real situação. Esse número poderia ainda ser maior, né? Porque a gente passou aí por 2 semanas, 3 semanas que ficamos aqui em Friburgo sem uma realização um pouco maior de testes, né? E também o Estado, que já não vinha há muito tempo acontecendo isso, atrasou muito a entrega de resultados, né? Então, hoje, né, na semana passada,
Nós recebemos ainda resultados de exames feitos há 15 dias atrás, antes até do feriado. Né? Então, pode ser que aqueles 30% que deu lá na nota ainda não seja o real. Esse número ainda podia ser maior. Né? Então, a gente precisa estar atento, precisa saber, como você falou, é uma doença extremamente democrática, não escolhe classe social, etnia, renda, idade, né? A gente está aí com uma criança em estado gravíssimo no nosso município, inclusive sendo atendido fora daqui, porque a gente tem uma deficiência na região de leitos de UTI pediátrica, né? Então ela não escolhe, ela não seleciona. É claro que a gente tem a grande maioria dos óbitos em idosos que já tinham alguma doença crônica, mas não é só, né? Hoje mesmo, se a gente pegar o boletim, foram 2 casos de pessoas abaixo de 60 anos. Então, a gente precisa estar atento e entender que a doença ainda não está controlada, ainda não temos um remédio que cure, como a gente já tem para o H1N1, por exemplo, e que a gente ainda não tem essa vacina, que não sabemos ainda o público que será eleito para começar as doses. Né? Temos algumas especulações. Será o profissional de saúde? Será a criança pelo potencial transmissor? Será o idoso por ele estar mais vulnerável e ter maior número de óbitos? Será a população econômica ativa? A gente ainda não sabe. Né? Até porque precisa saber em que escala poderemos produzir essas vacinas. Temos grandes laboratórios, felizmente, Biomanguinhos, Butantan, né, que tem uma capacidade enorme de produção de vacina dentro do sistema de saúde. Porém, ainda precisamos aguardar as pesquisas. Os especialistas, né, os pesquisadores mais otimistas, dizem que se a gente for respeitar o tempo da ciência para a gente ter uma vacina segura, com um potencial de proteção como é dos demais vacinas, a gente ainda teria que esperar aí até meados do ano que vem. Né? Então, que a gente pode ter sim uma vacina até o final do ano, mas ainda não com cobertura grande de proteção. Né? Lógico, se chegar, a gente vai correr para tomar assim que for liberado. Mas ainda não será aquela que protege contra as outras que a gente tem, 95%, 100%, 99%. Né? Então a gente precisa estar atento e ligado, porque a gente vai conviver com esse vírus aí, acredito eu, ainda pelo menos alguns anos, né? Ele de forma controlada, mas ainda estará presente entre nós. Fabiola, infelizmente nosso tempo estourou já. Eu preciso te agradecer muito pela sua disponibilidade, boa vontade de estar conosco aqui no programa Ponto de Vista. Seus esclarecimentos foram muito importantes. Se você puder, já fica aqui feito o convite para uma outra oportunidade, a gente continuar a outros assuntos. Queria me dirigir aos telespectadores e dizer o seguinte: quem não conhece ainda, sugiro que salve aí no seu computador, no seu telefone, o site de atualização dos dados oficiais de Nova Friburgo, que é covid19.novafriburgo.rj.gov.br. Procura lá no Google Covid-19 Nova Friburgo, que a primeira opção aparece. Qualquer dúvida, Disque 160, que é um telefone direto, certo, Fabiola, para informações sobre a Covid-19 aqui em Nova Friburgo. Hoje, no dia 21 de setembro, nós vamos também fazer uma live pela internet com a Fabiola, com o Humberto, da Vigilância Sanitária. A Secretaria Municipal de Educação e o Conselho de Educação da cidade farão um bate-papo sobre a situação da Covid nas redes de ensino, públicas e privadas. A gente não conseguiu aqui no programa de hoje conversar sobre educação, mas quem tiver curiosidade, necessidade de entender um pouco melhor, visita lá o YouTube, o canal Educação e Cidadania, ou então o meu próprio canal particular, Ricardo Lengruber, que mais informações sobre Covid-19 e sobre educação estarão disponíveis lá. Fabiola, muito obrigado pela sua participação. Nossos telespectadores, nós nos encontramos na semana que vem. Um forte abraço para todo mundo e até a próxima. Até logo. Tchau, tchau. Muito obrigada. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.